Vou aqui. Ok. Bom dia a todos. É com prazer que recebemos vocês para o trabalho de conclusão de curso da Laura. Então, sejam bem-vindos. Gostaria de agradecer inicialmente a presença da banca examinadora, composta pela professora Aline Takania Satie. Obrigado, professora Aline, pela presença. Também compõe a banca examinadora do trabalho de conclusão de curso da Laura, professora Sandra Helena Penha de Oliveira. Obrigado, professora Sandra, pela presença nesse momento importante aí da carreira da Laura. Então, nós vamos dar início ao trabalho de apresentação, do trabalho de conclusão de curso da acadêmica Laura Sereti Coachman. Falei certo, Laura? Falou, professor. Opa. Com a parte, dos requisitos necessários para a obtenção do título de cirurgião dentista pela Faculdade de Odontologia de Araçatuba, Unesp. Então, a Laura vai apresentar brevemente o trabalho que ela desenvolveu e depois nós vamos convidar as professoras para fazer a arguição. Mais uma vez, agradeço a presença dos amigos da Laura, dos familiares e também dos outros alunos de graduação e pós-graduação aqui presentes. Então, fica à vontade, Laura. Tá bom. Bom dia. Primeiramente, eu quero agradecer a presença de todos, os meus amigos, da minha mãe que está aqui presente, da banca examinadora, Agradeço a professora Sandra por estar aqui presente hoje, por ter aceitado o convite, a Aline, meu orientador, pela trajetória. Ixi, Laura caiu. Ah, meu pai do céu. Peraí, vou mandar uma mensagem para ela. Ela disse que o computador dela travou. Então, vamos aguardar uns minutinhos e a gente dá continuidade. Professora, acho que a gente nunca ficou tanto tempo sem se ver, hein? Pessoalmente. Pois é, gente. Esse negócio, esse bicho tá demais, hein? Ah, já deu, né? Ave Maria. Tô doido para acabar esse ano, para essa vacina aparecer logo, gente. Tô indo tomar um show. Ave do céu. Nossa, agora que eu vi a cara da senhora aqui, fiquei com muita saudade, professora.
Voltei, travou tudo aqui. Ai, caiu, coitado, Laura. Machucou aí? Não, professora. Só nervoso. Ah, para com isso. Não, travou tudo aqui. Falei, meu Deus. Tá, então, queria agradecer você. Tudo certo. Agradecendo pela presença. E posso iniciar a apresentação? Sim, fica à vontade. Então, o título do meu trabalho é o papel da melatonina em células de câncer de boca, estimuladas com norepinefrina e epinefrina. O câncer de boca, ele é o principal tipo de câncer de cabeça e pescoço, é o 6º tipo mais comum de neoplasia maligna no mundo, e o carcinoma espinocelular, ele é o tipo de câncer de boca mais comum. Anualmente, deixa eu tirar isso. Anualmente, mais de 300 mil novos casos de SEC são diagnosticados. Os fatores etiológicos para esse câncer é o alcoolismo, o tabagismo, e ele tem um alto índice de mortalidade, cerca de 5 anos a sobrevida, né, desse câncer, e mais de 50% dos casos, no momento do diagnóstico, o paciente já tem alguma metástase, né, regional ou à distância. O momento do diagnóstico é muito desafiador para o paciente. O paciente enfrenta dificuldades, né, pelo tratamento, pelo câncer ameaçar a sobrevivência. Então, o paciente sofre altos índices, né, de ansiedade, depressão, irritabilidade, estresse físico, psicológico. O estresse, de uma maneira geral, ele é uma condição intrínseca dos seres humanos, né? Ele possui efeitos adaptativos e protetores a curto prazo. Ele é essencial para a gente perceber e reagir aos desafios, mas quando essa condição se torna crônica, é muito nociva, né? Quando o organismo não restabelece, né, a homeostase e a gente fica com o estresse de uma maneira crônica, é bem prejudicial para o nosso organismo. Então, de uma maneira geral, o estresse crônico, ele é acompanhado pelos aumento, né, dos níveis de norepinefrina e epinefrina. São catecolaminas que são liberadas pelo sistema nervoso simpático, né, pelos neurônios do sistema nervoso simpático e também pela medula suprarrenal. No estresse crônico, também há um aumento de cortisol, né, pelo eixo hipotálamo hipófise adrenal, e já existem alguns estudos, né, que o estresse crônico pode influenciar a progressão do câncer. Então, de uma maneira geral, a epinefrina, ela aumenta a neovascularização tumoral, né, que é a formação de novos vasos, e, consequentemente, o crescimento dos tumores malignos. Esses efeitos são mediados por receptores beta-adrenérgicos. A norepinefrina também altera a expressão de moléculas angiogênicas no microambiente tumoral, né, para a formação dos novos vasos, reduz a citotoxicidade das células natural killers e altera a produção de citocinas, quimiocinas e fatores de crescimento. Então, de uma maneira geral, né, em outros cânceres já foi reportado, né, que a norepinefrina desregula a expressão de moléculas associadas à proliferação e invasão, né, de células cancerígenas, né, como em câncer de mama, ovário, próstata e pele. A associação entre estresse e câncer de boca ainda é pobremente investigada, mas alguns estudos aqui, Xi e colaboradores já demonstraram que o estresse crônico aumentou o crescimento de SEC de boca em camundongos, e esse aumento foi acompanhado por aumento dos níveis de metaloproteinases e fator de crescimento endotelial vascular, né?
A metaloproteinase é uma enzima que degrada, né, a membrana basal e está relacionada com a invasividade, né, dos tumores, e o VEGF com angiogênese. O Bernabé e colaboradores também já demonstraram que a norepinefrina em concentrações que simulam estresse crônico aumentou a proliferação celular, e esse evento foi mediado por receptores beta-adrenérgicos e secreção de interleucina 6. A interleucina 6 é uma citocina, né, pró-inflamatória, ela está presente na inflamação, no câncer também, e ela está associada com a proliferação do câncer, com a progressão do câncer, angiogênese. A melatonina é um hormônio sintetizado principalmente pela glândula pineal, né, em resposta ao escuro. Ela é sintetizada a partir do triptofano, né, derivada da serotonina, e ela possui propriedades lipofílicas, então ela age tanto dentro da célula quanto fora da célula. Ela tem um papel fundamental no ciclo circadiano, né, que as nossas funções são reguladas, né, no ciclo de 24 horas, nossas funções fisiológicas, hormonais. Ela regula também a pressão arterial, a reprodução sazonal e o tempo de sono. Falando um pouquinho da relação da melatonina com câncer, alguns estudos experimentais já demonstraram que ela tem capacidade de regular a progressão tumoral e metástases em câncer de cabeça e pescoço, que ela suprime a proliferação de células de boca, que ela diminui a produção de moléculas pró-angiogênicas, como fator induzível por hipóxia e VEGF, né, e pró-metastáticas também, como o ROC1. E ela é capaz de reduzir a secreção de interleucina 6. Então, falando um pouquinho, né, sobre a interleucina 6, que é uma citocina pró-inflamatória, produzida por diversas células, né, como células B, células T, macrófago, mastócitos, está envolvida no sistema imune, e também é produzida por células tumorais. Existe uma forte associação entre a inflamação e o câncer. Isso é refletido pelos altos níveis de interleucina 6 no microambiente tumoral. Ela regula características do câncer, né, algumas vias de sinalização, como apoptose, sobrevivência, proliferação, angiogênese, invasividade, metástase e o metabolismo do câncer também. E ela é capaz de proteger as células cancerosas de danos ao DNA, induzido por terapias, estresse oxidativo, apoptose, e ela facilita o reparo e indução de contrassinalização. Então, de um modo geral, os hormônios do estresse, eles podem aumentar a proliferação celular, induzir danos ao DNA de células cancerígenas, e a melatonina possui efeitos antiproliferativos. E até o momento, não há estudos que tenham investigado as interações desses dois hormônios sobre o comportamento de células de câncer de boca. Então, o objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito da melatonina sobre a proliferação e expressão de interleucina 6 pelas células do câncer de boca induzida pela norepinefrina. E os objetivos específicos foram avaliar o efeito da melatonina sobre a proliferação celular induzida ou não pela norepinefrina em células derivadas do câncer de boca e analisar os efeitos da melatonina sobre a expressão de interleucina 6 estimulada ou não pela norepinefrina em células derivadas do câncer de boca. A nossa metodologia. A gente utilizou a cultura de células de câncer de boca, de língua. A gente utilizou as linhagens SCC9, SCC25. SCC9 são células de câncer de um paciente de 25 anos e a SCC25 de um paciente de 70 anos. A gente cultivou essas células em meio de cultura, com DMEM F12 e soro fetal bovino a 10%. E o cultivo a gente deixava incubado a 37 graus Celsius e em atmosfera úmida com 5% de gás carbônico. A gente realizava o plaqueamento das células, né, para a gente testar a proliferação celular numa placa de 96 poços, com 70 mil células por poço.
Após a gente encontrar 50% de confluência de células no poço, a gente reduzia, a gente trocava o meio, né, por um meio com soro fetal bovino reduzido, a 0,5%, né, porque o soro fetal tem fator de crescimento e pode alterar, né, na avaliação do ensaio, e a gente estimulava com os hormônios. A gente utilizou, né, a norepinefrina a 10 micromolar, a epinefrina também a 10 micromolar, a melatonina a 1, 5, 10 molar, e a gente fez os grupos com a melatonina e com a norepinefrina nessas diversas concentrações. Após 3, 6 e 24 horas de estímulo, a gente realizava os testes de proliferação celular, o BRDU e o MTT. O MTT é um ensaio de viabilidade celular, né, que vê basicamente quantidade e qualidade de células, e o BRDU vê propriamente, né, as células durante o ciclo celular. Depois a gente realizou a análise da expressão de RNA mensageiro para interleucina 6 por PCR. Então, a gente plaqueava células em placa de 24 poços, a gente utilizava 100 mil células por poço, realizava os estímulos hormonais, e após 6 horas de estímulos, a gente extraía o RNA com trisol e mensurava o RNA mensageiro pelo sistema TACNEM no aparelho PCR em tempo real STEP 1. A gente utilizou os primers inventoriados beta-actina e interleucina 6. A análise estatística, né, dos dados que a gente obteve, a gente realizou pelo teste ANOVA e Bonferroni, e um P menor que 0,05 foi considerado estatisticamente significante. Então, os nossos resultados. Com as células da linhagem SC25, quando a gente realizou o MTT com 3 horas de estímulos, né, aqui o grupo com a epinefrina, a gente percebe que a gente teve um aumento, né, da proliferação celular com a epinefrina em relação ao grupo controle, que não recebeu estímulo nenhum. E quando a gente associou os hormônios, a melatonina, 5 e 10 milimolar, a gente percebeu uma diminuição desse aumento causado pela norepinefrina. O BRDU, a gente ainda teve resultados semelhantes, né, mas a gente também teve a diminuição da proliferação da epinefrina com a melatonina 1 milimolar, e também a gente testou a melatonina em concentrações 1, 5 e 10, elas sozinhas, e elas foram capazes de diminuir a proliferação celular em relação ao grupo controle. O MTT de 3 horas com a norepinefrina, a gente não teve nenhum resultado significativo. E o BRDU em 3 horas, né, a gente teve todos os resultados significativos, a norepinefrina aumentando a proliferação em relação ao controle, a melatonina diminuindo, né, em relação ao controle, e os grupos que tiveram os 2 hormônios associados, a melatonina em todas as concentrações, foi capaz de diminuir a proliferação causada pela norepinefrina. Os outros tempos, o MTT de 6 horas, com o grupo da epinefrina, que a gente teve um aumento também da proliferação celular com a epinefrina e a melatonina a 1 milimolar, mas quando a gente associou com a melatonina 5 e 10 milimolar, a gente percebeu uma diminuição dessa proliferação induzida pela epinefrina. No BRDU, a gente teve resultados também semelhantes, mas a gente conseguiu ver que a melatonina 5 e 10 milimolar também diminuiu a proliferação em relação ao controle, e a melatonina 1 milimolar, associada com a epinefrina, foi capaz de diminuir a proliferação causada pela epinefrina. O MTT de 6 horas, né, com a epinefrina também, a gente teve resultados semelhantes aqui com a epinefrina. E o BRDU de 6 horas com a norepinefrina também. A diferença aqui é que a gente, quando a gente associou a melatonina 1 milimolar com a norepinefrina, a gente não teve a diminuição em relação à norepinefrina, que foi que causou o aumento da proliferação. Após 24 horas
a gente teve no grupo nesse teste com a epinefrina, o aumento, né, em relação ao controle, o aumento da proliferação celular em relação ao controle, a diminuição da proliferação com a melatonina a 5 e 10 milimolar, e em todas as concentrações de melatonina aqui, quando a gente associou a epinefrina, a gente observou uma diminuição em relação ao aumento causado pela norepinefrina. No BRDU de 24 horas, a gente não obteve resultados significativos. No MTT de 24 horas, a norepinefrina foi capaz de aumentar a proliferação celular. A melatonina a 5 e 10 milimolar foi capaz de diminuir a proliferação em relação ao controle. E quando a gente associou as concentrações da melatonina, também a gente obteve um resultado diminuído em relação ao aumento da norepinefrina, né? E aqui o BRDU de 24 horas com a norepinefrina, a gente teve todos os grupos significativos, um aumento da proliferação celular induzida pela norepinefrina, uma diminuição com a melatonina a 1, 5 e 10 milimolar, e quando a gente associou com a norepinefrina, a gente percebeu uma diminuição dessa proliferação causada pela norepinefrina. Os resultados agora com a linhagem SCC9, a gente observou que em 3 horas de estímulo pelo MTT, a epinefrina revelou um aumento, né, da proliferação celular, e a melatonina 1 milimolar também. A melatonina a 10 milimolar causou uma diminuição da proliferação, e quando a gente associou as diferentes concentrações da melatonina com a epinefrina, a gente percebeu uma diminuição em relação ao aumento causado pela epinefrina. O BRDU de 3 horas com a epinefrina, a gente só percebeu uma diminuição, né, com a melatonina a 10 milimolar em relação ao grupo controle, e também com a associação da melatonina com a epinefrina, a 5 e 10 milimolar. No MTT de 3 horas, a norepinefrina também foi capaz de aumentar a proliferação celular e a melatonina 1 milimolar também, mas quando a gente associou a norepinefrina com a melatonina 1, 5 e 10 milimolar, a gente percebeu que houve uma diminuição em relação ao aumento causado pela norepinefrina. E o BRDU de 3 horas, a norepinefrina, a melatonina 10 milimolar causou uma diminuição, né, da proliferação em relação ao grupo controle, e quando a gente associou a melatonina com a norepinefrina, também a gente observou essa diminuição da proliferação. O MTT com 6 horas, né, a epinefrina também conseguiu aumentar a proliferação celular, melatonina 5 e 10 milimolar diminuiu essa proliferação em relação ao grupo controle, e quando a gente associou nas diversas concentrações, a gente também percebeu uma diminuição em relação ao aumento causado pela epinefrina. O BRDU, a gente percebe uma diminuição causada pela melatonina 1 milimolar em relação ao grupo controle, também a 5 e 10 milimolar, e quando a gente associou a melatonina nas diversas concentrações com a epinefrina, a gente também observou essa diminuição da proliferação. O MTT, com 6 horas de estímulo pela norepinefrina, a gente percebeu um aumento na proliferação celular da norepinefrina em relação ao grupo controle, uma diminuição também com a melatonina a 5 e 10 milimolar. E quando a gente associou, a gente percebeu uma diminuição da proliferação em relação ao aumento pela norepinefrina. Em 6 horas também, a gente teve um bom resultado, apenas a melatonina 1 milimolar que não foi significante, que os resultados parecidos, o aumento da norepinefrina, a diminuição com a melatonina, e quando associado, diminuição em relação ao aumento. E o MTT de 24 horas, com a epinefrina, a gente teve todos os resultados significativos. Aqui, a epinefrina e a melatonina aumentaram em relação ao grupo controle.
A melatonina 5 e a 10 milimolar causaram, né, uma diminuição da proliferação em relação ao controle e associação. A melatonina A1, 5 e 10 milimolar foi capaz de diminuir a proliferação, né, induzida pela epinefrina e também em relação à melatonina 1. Em 24 horas de estímulo com a norepinefrina, quando a gente realizou um ensaio de BRDU também, a gente teve resultados semelhantes, mas a melatonina 1 milimolar não foi significante nesse ensaio. O MTT de 24 horas, né, com estímulo pela norepinefrina, a gente observa um aumento da norepinefrina em relação ao controle, um aumento da proliferação, né, em relação ao controle, com o estímulo da melatonina 1 milimolar também. E quando a gente estimula com a melatonina em maiores concentrações, 5 e 10 milimolar, a gente observa uma diminuição dessa proliferação em relação ao grupo controle. Quando a gente associa a melatonina nas diversas concentrações, a gente observa uma diminuição da proliferação em relação ao aumento. Em 24 horas, o teste BRDU, né, com a norepinefrina também, a gente observou um aumento da proliferação celular pela norepinefrina em relação ao grupo controle, uma diminuição com a melatonina a 5 e 10 milimolar em relação ao grupo controle. Quando a gente associou os hormônios, a gente percebe uma diminuição da proliferação causada pela norepinefrina. Os resultados do nosso PCR. Então, a gente avaliou a expressão, né, de RNA mensageiro de L6 em relação à beta-actina, né, que é um gene que a gente testou para o controle endógeno. A gente percebe aqui que a norepinefrina e a epinefrina nas duas linhagens celulares foi capaz de aumentar a expressão de RNA de interleucina 6 nas duas linhagens celulares. A melatonina 5 milimolar foi capaz de diminuir a expressão, né, na linhagem 9, na 5 não foi significante, e quando a gente associou na linhagem SC25, a melatonina 5 milimolar associada com a norepinefrina e a epinefrina foi capaz de diminuir o aumento causado por esses hormônios. E aqui na linhagem SCC9, apenas pela norepinefrina, a gente observa que foi significante, né, a diminuição da expressão de RNA mensageiro de L6. Então, de modo geral, a melatonina, ela regula a expressão de RNA mensageiro para a interleucina 6 em células de SEC de boca, estimuladas por 6 horas com norepinefrina e epinefrina. Então, discussão. Os níveis circulantes normais de norepinefrina e epinefrina variam de 10 picomol por litro a 1 nanomol por litro, mas em condições de estresse psicológico, esses níveis podem aumentar até 10 nanomol por litro. Isso equivaleria a 0,1 micromolar, né, porque nosso estímulo foi a micromolar, mas em condições, no microambiente tumoral, a concentração de 10 micromolar é encontrada, né, que foi a concentração dos nossos estímulos para norepinefrina e epinefrina. A gente sabe que as células também estão sujeitas a alterações causadas por níveis hormonais, né, que ocorrem à distância e localmente. E, de um modo geral, os pacientes com câncer, por apresentarem, né, estresse, depressão, ansiedade, irritação pelo tratamento, pelo diagnóstico, eles estão com uma hiperatividade acima do nível basal do eixo simpático adrenal medular, que explica, né, esse aumento do estresse crônico. Então, a norepinefrina em concentrações semelhantes às secretadas em condições de estresse crônico aumentou o potencial metastáticos em camundongos com câncer de próstata, aumentando a atividade migratória das células cancerígenas de maneira dependente da concentração do hormônio. Esse estudo foi reportado por Barbieri e colaboradores. Outro estudo aqui observa que concentrações de norepinefrina e epinefrina em condições de estresse aumentam significativamente o potencial invasivo e a proliferação de células de câncer de ovário. Então, de um modo geral, a melatonina, ela evita o crescimento, né, de células de câncer por modulação do DNA, ela possui receptores
1 e 2 acoplados à proteína G, ela sequestra radicais livres, diminui dano oxidativo, diminui a proliferação celular, né? Porque espécies reativas de oxigênio sobrecarregam os mecanismos de apoptose, então há proliferação celular. Então, como a melatonina sequestra radicais livres, ela melhora essa condição de apoptose. A melatonina, ela também inibe a proliferação celular via fator induzível por hipóxia, né? Ela diminui BCL2, que é linfoma de células B2, que causam resistência à apoptose. Ela interrompe o ciclo celular por aumentar gene P53, né? Que é um gene supressor de tumor, que regula o ciclo celular, repara o DNA e regula a proliferação e apoptose. Ela possui uma estrutura lipofílica que penetra as membranas celulares, difundindo-se facilmente para o núcleo e mitocôndria, interagindo tanto com estruturas extracelulares como intracelulares. Ela é capaz de induzir atraso do ciclo celular na fase S, diminuição do consumo de oxigênio, regulação negativa de expressão de linfoma de células B2 e aumento do estresse oxidativo, resultando em morte celular independente da caspase. Kayahara e colaboradores mostraram que ratos com supressão da secreção de melatonina por pileectomia apresentaram maior ocorrência de carcinomas de boca, induzidos quimicamente, né? Esses tumores também se apresentavam mais agressivos do que os tumores dos animais do grupo controle. Lu e colaboradores também encontraram que a melatonina exercia um efeito antiproliferativo e de antiangiogênese em células de câncer de boca. A interleucina 6, ela é capaz de regular negativamente, né, a expressão e atividade de P53, né, o gene supressor de tumor. Níveis elevados de interleucina 6 estão associados à invasão, aumento do tamanho de tumores, metástase e diminuição da sobrevida de pacientes com câncer de boca, além de estar associada, né, a metástase, angiogênese e invasão em outros diversos tipos de câncer. Thomas e colaboradores também apontaram que a interleucina 6 é capaz de contribuir para a imunossupressão e levar a uma maior proliferação, invasividade e progressão do tumor pancreático. Então, de um modo geral, a gente consegue concluir, né, com esse estudo, que o hormônio melatonina, ele reduz a proliferação das células de câncer de boca, induzida pelos hormônios do estresse, epinefrina e norepinefrina, e este efeito pode estar relacionado à via de inibição promovida pela melatonina na expressão da citocina IL-6 nas células tumorais. Aqui as referências que foram utilizadas no trabalho. E é isso. Muito obrigada. E agora? Obrigado, Laura. Obrigada pela apresentação. Eu gostaria agora de dar início, né, ao convite da banca examinadora para avaliar o seu trabalho, que é o trabalho de conclusão de curso. Inicialmente, gostaria de chamar a professora Aline Satita Kamiya, que é professora da Clínica Integrada, do Departamento de Diagnóstico e Cirurgia, aqui da Faculdade de Odontologia de Araçatuba, participante ativa no nosso projeto também. Então, obrigado, professora Aline, pelo aceite do convite, por todo o trabalho realizado e por aceitar estar participando desse momento importante da carreira da Laura. Passo a palavra para você e agradeço a sua presença. Eu que agradeço, Dani. Bom, muito bom dia, né, a todos. Bom dia, Laura, Daniel, professora Sandra, os alunos de graduação, pós-graduação, a mãe da Laura. Bom, Laura, primeiramente, eu gostaria de agradecer, então, você, seu orientador, pelo convite. É um prazer para mim estar aqui com vocês, mesmo que de forma remota.
né, junto com a professora Sandra também. O Daniel, amigo de longa data. A professora Sandra é uma das minhas inspirações, é minha mãe científica, minha amiga, e para mim é um prazer, tá? Fazer parte de uma banca com vocês é especial para mim. A Laura é uma aluna muito querida. A professora Sandra e o Dani foram minhas bancas de doutorado, o primeiro que eu fiz. E poder estar aqui com vocês hoje é especial para mim, tá? Então, obrigada. Laura, eu também queria dizer para você que eu fico muito contente mesmo, né, de participar de um momento importante para você, que o ciclo vai se fechando. Vocês vão voltar, né, vão conseguir se formar, o ciclo vai se fechando, para que o outro se inicie, né? Eu também fico muito contente de ver o seu trabalho materializado aqui, na forma de um trabalho de conclusão de curso, né? Eu pude acompanhar o quanto você trabalhou, o quanto você se dedicou, né, para que isso acontecesse. Você trabalhou de final de semana, à noite, nunca reclamou dos horários, nunca reclamou de ir, sempre foi muito tranquila, de boa, com vontade de trabalhar, com vontade de ver as coisas acontecerem. Sempre foi uma pessoa muito verdadeira, mesmo quando as coisas deram errado. Né? Quando você Professora Aline, falava... só um momentinho. Laura, eu acho melhor você fechar seu microfone enquanto você não está falando, que está dando um eco. Aí quando você for falar, você liga ele. É isso. Obrigado. Então, sempre foi uma pessoa muito verdadeira, mesmo quando alguma coisa tinha dado errado, né? Que ela me falava, será que o professor vai me matar? Né? Mesmo nessas situações, ela sempre falou a verdade, sempre foi muito honesta comigo. E, enfim, Laura, eu estou muito mesmo feliz de ver você aqui concluindo essa etapa, tá? A aula foi muito boa, eu achei que você conseguiu explicar o seu trabalho certinho, você foi clara. E com relação ao trabalho, eu tenho muito poucas perguntas para te fazer, na verdade, tá? Deixa eu só passar aqui. Bom, eu vi aqui os seus agradecimentos, né? O agradecimento que você faz aos seus pais, sua família, seu namorado, né? Durante o tempo que a gente passou junto, eu pude perceber o quanto essas pessoas são mesmo importantes para você, o quanto isso é realmente sincero da sua parte, e também o quanto foi importante o apoio deles para você fazer esse trabalho, né? E eu aproveito também para parabenizar os pais da Laura pela conquista dela, né? De estar cumprindo mais uma etapa para a conclusão do curso dela, e também acaba sendo uma conquista dos pais, então eu já gostaria de parabenizar seus pais também, tá? Eu agradeço as palavras, o agradecimento que você fez a mim, e eu queria dizer que eu também admiro muito você, que você é uma pessoa especial mesmo, que para mim foi um privilégio, Laura, poder ensinar, aprender ao mesmo tempo, durante a fase em que a gente ficou mais próximo, lá no laboratório, e eu que agradeço, tá? Muito obrigada mesmo pela oportunidade de conviver com você, com certeza eu aprendi muito. Eu também não podia deixar de falar, eu achei a sua epígrafe fantástica, ela é a sua cara. Eu também compartilho desse mesmo pensamento, eu acho que você, enquanto esteve lá trabalhando, se entregou ao seu trabalho, foi de boa vontade, participou ativamente daquilo que você estava fazendo, e que você escreveu aqui serve, com certeza, para as suas dúvidas que andam aí na sua cabeça. A gente conversou recentemente e eu confio em você. Bom, Laura, com relação ao seu trabalho, eu gostaria de saber, depois de você ter
obtido esses dados, analisado? O que você acha que ainda pode ser feito? Né? Que dúvidas que ainda ficaram e o que você ainda poderia responder com esses dados, a partir desses dados? O que você acha que ainda poderia completar o seu trabalho? Bom, eu não tenho realmente palavras para agradecer. A Aline, você é uma pessoa muito querida. Eu aprendi muito com você, tanto na ciência quanto na vida pessoal mesmo, de ter recebido seus conselhos, aprendido um pouco da tua forma, assim, de pensar, e eu compartilho, e eu tive grande absorção, assim, para minha vida. Então, foi um período muito gratificante, que eu, para sempre mesmo, vou levar, uma fase que eu evolui muito, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Eu só tenho a agradecer por todos os momentos que você realmente me estendeu a mão, estava ali para me ajudar, tirar dúvidas, não só da pesquisa, quanto, né, a gente conversando sobre várias outras coisas. Você sempre muito atenciosa comigo, sempre disposta mesmo a ajudar uma pessoa que realmente está disposta a ajudar outras pessoas. E eu me sinto muito grata, muito honrada, né, por estar fazendo parte, né, desse grupo maravilhoso. E me faltam palavras realmente, mas com certeza eu vou levar para sempre no meu coração todo o aprendizado que eu pude ter com você. Foi realmente um período muito fantástico. Sem você, esse trabalho também não existiria, né? Muitas dificuldades no começo, né? Para um aluno de graduação do integral, tempo complicado, até aprender a logística do laboratório, você sempre facilitando tudo, sempre realmente passando tudo o que você sabia, todo o teu conhecimento da tua trajetória, de anos de estudo, de pesquisa, passando sempre com muita clareza. Então, com certeza, hoje eu estou aqui, cheguei, consegui apresentar, consegui ter esses resultados por você. Então, eu sou muito grata por essa ajuda nessa etapa. E em relação ao trabalho, eu acho que a gente poderia fazer mais alguns testes, né? A melatonina a 1 milimolar, ela apresentou um aumento, né, da proliferação celular em alguns testes, né, do MTT, do BRDU, e eu acho que a gente deveria fazer mais alguns estudos para ver por que a melatonina causa um aumento, né, dessa proliferação, que normalmente ela causa uma diminuição. E eu acho que para a gente ter certeza que a diminuição, né, provocada pelas outras concentrações da melatonina tem relação, né, com a expressão da interleucina 6, eu acho que a gente poderia fazer um teste de proliferação celular bloqueando a interleucina 6 para ver se ocorre realmente resultados semelhantes, para a gente conseguir ter certeza que se essa via é ativada, né. As menores concentrações, né, 1 milimolar, na verdade, para a gente foi uma surpresa. A gente esperava realmente que todas as concentrações diminuíssem, mas a verdade é que essa concentração de 1 milimolar, ela aumenta mesmo. Nós fizemos vários experimentos e isso aconteceu, né, de maneira geral em todos os experimentos. E a gente começou, né, Laura, a fazer alguns experimentos com concentrações menores para entender o que estava acontecendo, mas aí veio a pandemia e a gente parou. Né? Quem sabe, no outro momento, a gente pode retomar isso, tá? Uhum. Acho que seu áudio está fechado, seu microfone. Opa. E durante o desenvolvimento, Laura, do seu trabalho, o que você acha que você aprendeu que foi mais importante para você? Você acha que você termina diferente como pessoa, comparado a quando você começou ou não? O áudio, Laura. É o microfone. Com certeza eu
termino muito diferente do que eu entrei. Na verdade, de uma maneira geral, a faculdade me trouxe muitos aprendizados, muito crescimento, né? Eu entrei com muita vontade realmente de aprender. E quando eu entrei na pesquisa, eu descobri que eu poderia me dedicar e aprender muitas coisas. E, lógico, foi um momento desafiador, mas é nesses momentos, né, que a gente mais cresce, que a gente aprende tanto questões internas, né, quanto relações pessoais e didática de tempo, enfim, estabelecer prioridades. Então, isso foi fantástico para o meu crescimento pessoal mesmo. Para o meu desenvolvimento acadêmico, eu acho que uma pesquisa faz totalmente diferença, né, na forma do aluno pensar e ver a ciência e depois aplicar isso também na parte clínica, saber filtrar, saber aplicar, né, o que é ciência, o que não é, e a gente aprende a estudar muito mais, olhar artigos científicos. Então, é uma ferramenta que eu vou levar para a vida, né? Eu não saio a mesma Laura que eu entrei, foi um período que foi relativamente curto, assim, da minha vida, mas eu tive um crescimento exponencial. Eu sou muito grata a vocês por isso, pela oportunidade, né, de trabalhar com vocês, e o professor Daniel também, a professora Sandra, logicamente, são inspirações para mim. E, na realidade, eu acho que mais que, né, um trabalho científico, uma pesquisa, realmente eu ter tido a oportunidade de ter convivido com vocês, que são pessoas especiais, que eu admiro muito e que eu pude absorver um pouquinho, né, do conhecimento, da sabedoria, né, de cada um, que eu levo para a vida. Bom, Laura, eu estou muito satisfeita, né? Eu acho que você conclui o seu trabalho sabendo a importância da ciência, né, naquilo que é desenvolvido na clínica, que é o que vocês vieram, na verdade, aqui ser dentistas no final, né? Você termina sabendo onde procurar material de qualidade para responder as dúvidas que você possa ter na sua trajetória na clínica. Isso é muito importante. E eu termino aqui agradecendo mais uma vez, Laura, a oportunidade de ter convivido com você, a sua amizade, a parceria, o respeito que você sempre teve comigo, tá? E conta comigo. E daqui para frente, toma suas decisões, finge que você tem coragem e vai com medo mesmo. É assim, a maioria das coisas que eu fiz, no começo eu fui com medo mesmo. Eu finge que tem coragem e vai. E eu agradeço o Dani pela amizade, pela parceria, pela confiança de deixar a Laura lá comigo. O Daniel não sabe, mas ele me deu um presente quando ele deixou a Laura lá e eu pude ficar mais próxima dela. Então, para mim foi um presente, obrigada. A professora Sandra também, que permitiu o trabalho dela, o trabalho árduo dela, que eu vi, que eu vejo constantemente, que permite com que ela tenha aquele laboratório dela, que é um laboratório completo, que tem tudo. A professora Sandra é sempre muito receptiva, aquelas portas estão abertas para a gente entra, sai, volta, e é realmente muito gratificante poder trabalhar com pessoas assim. Tá? Então, eu encerro, Laura, te desejando tudo de bom mesmo na nova trajetória para chegar, né? Com certeza vocês vão voltar e a gente espera que você se forme. E que você consiga realizar aí os seus planos, que eu sei que você tem para o futuro. E conte comigo. Sempre que você precisar, eu estou aqui. Bom, muito obrigada, de coração. Obrigada, Dani. Obrigada, professora Sandra. Eu estou satisfeita. Obrigado, professora Aline, pelas considerações, né, pelas sugestões e também por todo o trabalho desenvolvido junto com a Laura, no processo de orientação mesmo, e isso mostra quanto você está preparada para ser professora. Então,
comento isso um pouquinho mais à frente, mas te agradeço de antemão aí todo o processo, né, e a sua sensibilidade aí na condução do trabalho junto com a Laura. Então, obrigado, Aline, pela participação, né, nesse momento importante da carreira da Laura. Gostaria de passar a palavra agora para a professora Sandra Helena Penha de Oliveira. A professora Sandra é uma mãe, como a Aline comentou, né, sempre disponível e sempre colocando a estrutura do laboratório dela para a gente realizar as pesquisas, os experimentos, né? Foi também orientadora da Laura na monitoria que ela desenvolveu na disciplina de farmacologia e também acompanhou todo o trabalho que a Laura realizou no laboratório. Então, obrigado, professora Sandra, pela presença. Passo a palavra para a senhora. Eu queria agradecer, né? Agradecer a vocês, ao Dani, pela oportunidade de estar aqui, a Laura, pela, né, a escolha do meu nome. Fico muito feliz de estar participando como banca aqui do TCC dela, com a Alininha, né, que é minha amiga, além de já ter sido minha aluna na graduação, no pós-doc, né, lá no laboratório o tempo todo, é minha amiga mesmo, da gente sair juntas, e que está morrendo de saudade de vocês também, de você, e o Dani também, que é meu amigo particular também, além de ser meu colega de trabalho. Então, é um prazer imenso estar aqui hoje. A Laura é uma gracinha, né? Eu gosto muito da Laura, sempre gostei. Lembro da Laura desde o 2º ano, lá na farmacologia, quando estava como minha aluna, em que a Laura tirava sempre as notas altas, né, Laura? Sempre fui uma ótima aluna na farmacologia, isso me chamou a atenção, e eu chamava ela de vez em quando para responder alguma coisa, e ela cheia de vergonha, né? Mas que eu chamo todo mundo mesmo, né? Para responder as coisas que eu estou dando aula, porque eu não gosto de ficar falando sozinha, eu gosto de ter a colaboração dos meus alunos. Mas a Laura sempre foi bastante inteligente, esforçada, e por isso, né, que depois que acabou o curso, eu chamei ela se ela não queria ser monitora de farmacologia, né? Ela falou, eu? Mas será que eu tenho capacidade? Eu falei, ué, lógico que tem, se eu estou te chamando é porque eu confio em você e que você tem capacidade, né? Então, foi um prazer muito grande tê-la como a monitora junto da disciplina, né? E queria te agradecer também pelo mimo que você me deu, né? Pelo vinho, que eu adoro vinho verde. Nossa, adoro vinho verde. Adoram vinho verde. Nossa, mãe do céu, muito bom. E queria falar um pouquinho do trabalho, né? Vou falar um pouquinho, a Leninha já falou um pouco, e eu queria falar um pouquinho, gostei muito da sua aula, né? Na sua aula, inclusive, tinha até algumas coisas, você falou algumas coisas que no trabalho escrito não está, né? E que eu acho importante. Então, vamos lá falar um pouquinho do trabalho. Queria te agradecer pelas palavras que você colocou aqui, a minha pessoa, né? Os agradecimentos aqui. Você realmente é uma querida que eu espero levar como minha amiga pelo resto da minha vida. E vou falar, então, aqui da parte, deixa eu ver, não vou pular a introdução, não sei o quê. Primeiro, eu queria te perguntar, por que você não colocou as figuras separadas depois de falar os resultados da figura, colocou ela lá no final, né? Porque eu acho mais didático, se você não está escrevendo no paper, né, que na forma de paper normalmente faz dessa maneira, se coloca a figura no final, mas aqui não está em forma de paper, né? Então,
por que você colocou a figura no final, depois de descrever todos os resultados? Professora, primeiramente, eu quero agradecer a presença da senhora aqui hoje. Para mim é uma honra muito grande. Eu tenho muita admiração pela senhora. Acho que a senhora é uma pessoa muito inteligente, é uma mulher de muita determinação e força, que eu busco muita inspiração. Acho que todos nós, né? Agradeço pela senhora ter aberto realmente as portas do laboratório, permitido que eu realizasse essa pesquisa lá. Né, a senhora sempre teve confiança, eu sei que vocês têm equipamentos caros lá, condições que precisam realmente de um treinamento, e eu sempre tive muita a confiança de vocês, então eu agradeço por isso, agradeço pelo trabalho ter sido realizado lá, a senhora sempre com as portas abertas para tudo. Agradeço, né, pela oportunidade de ter sido realmente monitora da farmacologia, pude passar 2 anos juntinho da senhora, absorvendo um pouquinho do conhecimento que a senhora passa para os alunos. Eu me encantei realmente lá no 2º ano, né, com a farmacologia, a senhora realmente conseguiu despertar em mim uma coisa diferente, né, para a ciência, para a gente buscar respostas, e isso, como eu falei, eu vou levar para a vida, para as outras áreas, né, para a clínica e tudo mais, então é uma etapa que foi muito importante para mim. Agradeço de coração a senhora estar aqui hoje, para mim é uma honra realmente ter vocês comigo hoje. Em relação às figuras, a gente tinha colocado no meio do texto, mas depois a gente achou que, como em forma de artigo normalmente, né, em monografias, assim, às vezes é colocado no final, a pessoa lê o texto, depois vai lá no final e vê todas as figuras juntas, vai folheando, então a gente deixou nessa didática, mas antes a gente tinha colocado no meio do texto, mas depois a gente resolveu deixar no final. Ah, tá. Eu, particularmente, prefiro que coloque no meio do texto, porque eu acho que, didaticamente, para a pessoa que está lendo e vendo a figura, é melhor, né? Eu acho que você compreende melhor. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção é que, na sua aula, você colocou os objetivos específicos. E no trabalho aqui escrito, você só colocou objetivo, inclusive ele continua uma continuidade da introdução, o objetivo geral, e não colocou os objetivos específicos. Então, eu acho que você deveria colocar, do jeito que você colocou na aula, colocar aqui na parte escrita aí, essa parte, tá? Sim. Uma outra coisa que eu também queria te perguntar é da cultura de célula. Você usou 2 linhagens, a SSC9 e a SS25. Uma é de paciente de 25 anos e o outro paciente mais idoso, de 70 anos. A gente tem uma resposta diferente dessas 2 linhagens, né? Você acha que essa resposta diferente pode-se falar que é por causa da origem dessa linhagem, uma de paciente mais idoso e outra de paciente mais jovem? Eu acho que sim, né? Primeiramente, eu acho que cada organismo responde de uma maneira, né? Eu acho que cada indivíduo tem uma imunidade, lida também com condições psicológicas diferentes, mas, de uma certa maneira, eu acho que o paciente mais jovem, o metabolismo dele é um pouco mais rápido, então isso pode ter resultados mais diferentes, né, do paciente mais idoso, né, em relação da proliferação celular e as vias, né, e até em relação ao sistema imune também, né. Tá bom. Agora vamos lá para as figuras. A figura 1, né? Bom, a gente sabe que o ensaio de MTT avalia o quê?
Quantidade de células, né, viáveis. Na realidade, o ensaio do MTT, ele avalia proliferação, né, e viabilidade celular. Normalmente, todo pesquisador que usa o ensaio de MTT, ele pode avaliar tanto a proliferação quanto a viabilidade celular, né? E o outro BRDU, ele avalia o quê? O BRDU, ele avalia a proliferação celular dentro do ciclo celular, né? Ele avalia na fase S, porque Sim. ele é um análogo de timidina, né? Que acontece lá na fase S, na hora da duplicação, né? Do material genético. Sim. Então, em todas essas figuras que você colocou aqui, com exceção da última, que é a dosagem de interleucina 6, o que você está avaliando? A proliferação celular. Então, eu sugeriria que você colocasse aqui no eixo Y, em vez de densidade óptica, colocasse porcentagem de proliferação celular. Né? Porque eu acho que a gente consegue visualizar melhor você colocando dessa maneira. Sim. Outra coisa, por que você usou as concentrações de melatonina de 1, de 5, de 10 milimolar? Por estudos prévios, professora, a gente pesquisou na literatura, né, e essas concentrações já são utilizadas e já tem resultados, então, no microambiente tumoral ali, ela funciona diminuindo a proliferação, então a gente quis testar para ver se ela diminuiria a proliferação em relação ao aumento causado pelos hormônios do estresse, né. Sim, a gente já tinha achado até concentrações muito maiores de melatonina, 20 milimolar, mas aí a gente foi testando. Na verdade, a gente fez alguns outros testes anteriormente que não tinham dados significativos, com outras concentrações menores de melatonina, e a gente foi encontrando essas concentrações no decorrer do trabalho. Sim. Preste atenção, assim, eu queria te chamar um ponto importante no trabalho, que é o seguinte: a gente sabe que o MTT, a gente vê a viabilidade das células, não é? Quando você usa a concentração da melatonina sozinha, né, que na figura 1, por exemplo, painel A e painel B, a gente tem lá o MT1, MT5 e MT10, né? A gente vê que o MT5 e o MT10 é que eu não tenho a porcentagem de proliferação aqui, por isso que eu acho importante a gente colocar em porcentagem de proliferação. A gente vê que essa concentração mata a célula, né? A concentração de 1, né, que é a MT1, é a concentração, em termos em todas as horas que a gente vê, uma concentração mais fidedigna, no sentido de você mostrar que a melatonina sozinha, ela tem um efeito na célula, né? Mas não um efeito que induz morte nessa célula, né? Por isso que, a partir de todos esses resultados que você viu, de MTT e do BRTU, em todas as outras figuras, né, tanto da linhagem 9 e da linhagem 25, eu não consigo entender por que vocês escolheram a concentração de 5 milimolar para avaliar a produção de interleucina 6. Que, para mim, aqui está claro que a concentração que tem um efeito na célula é a concentração de 1, e não a concentração de 5 e de 10, que induz morte celular. A diminuição da IL-6 aqui na figura 1, na última figura, da M5, ela pode demonstrar que você não tem expressão de interleucina 6, porque você tem morte celular, porque o que você vê lá é a morte celular nos ensaios. O que você me diz disso? Então,
realmente a melatonina a 1 milimolar, se a gente vê ali no BRDU 24 horas, com a SC25, a gente consegue ver que teve uma diminuição, a melatonina a 1 milimolar, né? Então, eu acho que depende também do ensaio, né? E a gente escolheu a concentração de 5 milimolar para a gente ficar no meio, né? Para a gente saber realmente se ia diminuir a expressão, né? Porque a gente teve um resultado positivo, né, com a melatonina 5 milimolar, e a gente se perguntou realmente se esse efeito poderia ser tóxico ou não, se realmente diminuiria. E a gente talvez pensou que talvez a 1 milimolar fosse pouco para expressar, porque em outros tempos também a gente teve um pouco de dificuldade da melatonina 1 milimolar diminuir a proliferação. Então, a gente optou pela melatonina 5 milimolar para ficar num meio termo, assim, para pelo menos ver se diminuiria a expressão. Sim, mas eu continuo achando que para o que vocês estão avaliando, entendeu? Porque vocês estão avaliando em termos de proliferação celular, a dose melhor para avaliar o efeito da melatonina sobre a proliferação induzida pela norepinefrina e pela epinefrina, seria a dose de 1, e não a dose de 5, porque eu estou vendo que a dose de 5, ela mata a célula muito, ela mata muito. Tem ensaio, tem algum tempo, alguns horários aí, alguns tempos por exemplo, o tempo de 24 horas, ela mata muito. Uhum. Então, eu não sei quanto que ela mata, quantos por cento que ela mata, porque você não está por porcentagem aqui, quanto que ela mata no tempo de 6 horas, o que foi a escolha de dosar a interleucina 6, o tempo de 6 horas. E é outra pergunta que eu quero fazer. Por que você escolheu o tempo de 6 horas para dosar a interleucina, para avaliar a expressão da interleucina 6? A gente escolheu tanto o tempo de 6 horas quanto a melatonina 5 molar para a gente ficar no meio termo, né, dos tempos, porque foi os resultados que a gente obteve a maior significância mesmo, né. Com o tempo de 6 horas, a gente obteve bastantes resultados significativos. A melatonina a 1 milimolar, em alguns tempos, ela causou aumento, né, da proliferação celular. Então, a gente quis avaliar se com a 5 milimolar haveria a diminuição da expressão, né? Que foi o que aconteceu, né? Houve a diminuição da expressão. E o tempo foi porque a gente teve os resultados significativos, né? Com 6 horas, então a gente escolheu sempre um meio termo para partir daí, né? Para ser um primeiro experimento, para a gente avaliar o que estava acontecendo. Sim, vocês não chegaram a avaliar, porque 24 horas, por isso que eu falo, o 24 horas, eu avaliaria a expressão de interleucina 6 24 horas, mas não usando a dose de melatonina de 5, usando a de 1. Eu acho que a dose de 1, ela é a dose ideal. Agora, eu, como farmacologista que sou, normalmente, quando eu faço meus ensaios, quando eu faço dose-resposta, né, porque a gente realmente tem que fazer uma dose-resposta para olhar qual é a dose necessária, a gente usa a dose intermediária quando a gente vê outras como é que eu falo? Quando eu estou focando outras funções da melatonina que não a proliferação celular, como você está vendo aqui. Né? Porque você está vendo a proliferação celular, você está vendo que as outras doses estão matando muita célula. Né? Então, por isso que eu acho que tem que ser a dose de 1. Se eu fosse fazer outros ensaios como eu faço, como eu vejo o mecanismo, né? Quando meus ensaios no meu laboratório, do meu grupo, como eu vejo o mecanismo, né? A gente normalmente usa a dose intermediária, porque é a dose que não exaure a célula, né? Que não acaba com a função celular totalmente, que ela ainda tem
consegue a célula responder a uma determinada função, né? Então, a gente normalmente usa a dose intermediária, mas nesse caso seu, como é proliferação celular e a gente está vendo que a 5 e a 10 mata muita célula, eu, né, na minha experiência, escolheria a dose de 1, né, e 24 horas para avaliar a expressão de IL-6. Essa seria a minha escolha, né? Entendi. A gente também tinha a questão de não saber se o tempo também interferiria, né, na questão da dose ser tóxica ou não, por isso também a gente escolheu um tempo menor, né? Mas faz sentido a gente realmente testar com uma concentração menor por mais tempo, né? Tá. Tem alguns estudos também, né, que eu vi que a melatonina 1 milimolar com 24 horas, ela causa diminuição, né, da proliferação. Aqui na discussão, eu até coloquei, eu vi aqui um ensaio, olha, que esse tal desse Lui et al. Também encontraram que a melatonina exerceu um efeito antiproliferativo e de anti-angiogênese em células de câncer de boca. Resultados semelhantes também foram observados em um estudo conduzido por Colombo et al., em que a melatonina de 1 milimolar reduziu a proliferação, a migração e a invasão celular de hepatocarcinoma, né? Então, aqui ele viu a dose de 1, por isso que eu estou falando, eu estava vendo os resultados seus, né, primeiro, porque eu vou direto nos gráficos, quando eu estou vendo o paper, eu vou direto nos gráficos, aí depois eu fui olhar a discussão para ver se tinha alguma explicação da melatonina, e aí eu vi que tinha essa coisa aí, esse ensaio que eles usaram de 1 milimolar, e aí fortaleceu mais ainda meu pensamento que era a dose mais eficaz para avaliar isso. Uma outra coisa que eu queria te perguntar é o que te deixou de importante, né? O que você viu de importante, que te deixa de mensagem importante, desses ensaios, desses experimentos, desse resultado final que você obteve? Quanto à melatonina, que eu estou falando. A melatonina, ela age de diversas maneiras, né? Para o câncer, eu acho que é muito benéfico, porque já tem, né, estudos que comprovam, a gente comprovou agora que ela diminui a proliferação, né? E eu acho que é estudar alguns mecanismos, né? Também para a gente saber como que isso funciona, para ver se como a gente associa a melatonina, assim, e como a gente consegue aplicar isso clinicamente, né, para o paciente com câncer, que eu acho que é o mais importante para tentar retardar, ou como uma forma de tratamento, assim, coadjuvante, né, com os tratamentos tradicionais. São estudos recentes, mas eu acho que a importância da melatonina, ela está em diversas... ela traz diversos benefícios, né, para diversas doenças, então acho que tem um papel muito importante para o estudo. A tua conclusão aqui, que você escreveu, deixa eu chegar aqui nela. Aqui, conclusão. Lê a sua conclusão aí para mim. O hormônio melatonina reduz a proliferação das células de câncer de boca, induzida pelos hormônios do estresse, epinefrina e norepinefrina. Este efeito pode estar relacionado à via de inibição promovida pela melatonina na expressão de citocina IL-6 nas células tumorais. Como é que você poderia confirmar efetivamente o envolvimento da interleucina 6 nesse processo? Que você viu a expressão, né? Eu acho que é bloqueando a interleucina 6, né? Para ver se a gente tem os resultados semelhantes ou diferentes, porque daí a gente conseguiria ver se a proliferação ela é induzida pela interleucina 6, né? Se isso tem a ver. Isso, exatamente. Porque existem outros mecanismos, né?
Sim, lógico que existem outros mecanismos, mas da interleucina 6 você poderia bloquear, né, tratar a célula, por exemplo, com o anticorpo anti-L6, ou usar um silenciador da interleucina 6 nas células, né, tratar a célula com silenciador, e aí você teria realmente a certeza, né, de que a interleucina 6 estaria fazendo parte desse processo. Essa bicha dessa interleucina 6, ela é muito promíscua, né? Ela e a melatonina também, porque elas estão envolvidas em tudo quanto é coisa. Tá bom, querida. Então, eu estou muito satisfeita com as suas respostas, com o seu entendimento sobre o trabalho. Fico muito feliz de você estar envolvida dessa maneira, né? E te desejo bastante sucesso. Não sei qual é a sua ideia de fazer, se você vai para a clínica, não conversamos sobre isso, se você vai fazer pós-graduação, não sei qual é a sua ideia, qual que é? Você tem já ideia nesse sentido? Professora, eu acho que esse ano foi um ano muito atípico e eu estou me sentindo um pouco perdida, assim, eu queria ter uma conclusão mesmo do curso, finalizar mesmo uma parte clínica para eu ter um pouco mais de certeza que é a área que eu gosto mais. Então, a princípio, eu acho que eu vou me formar e vou praticar um pouco a clínica para eu ver qual área realmente porque você não teve nem a clínica integrada, né? Na realidade, na clínica integrada que vocês né, conseguem trabalhar mais assim, né? Então... Eu amo muito a pesquisa, mas eu acho que eu também gosto muito da clínica, então eu queria ter um equilíbrio entre essas duas partes, talvez não nesse momento da minha vida, talvez posteriormente, por algumas outras questões, mas eu acho que, a princípio, finalizar o curso, praticar um pouquinho, mas pensando, assim, posteriormente, numa pós-graduação aí. Então, tá bom. Obrigada, tá, querida? Obrigada, professora. Muito obrigada. Um beijão muito grande. Obrigada pela presença, de coração, muito importante. Fico muito feliz por esse momento. Obrigado, professora Sandra, pelas considerações, né, e por todo o suporte que a professora nos oferece em relação ao laboratório, aos experimentos com cultura de células, a todo acompanhamento que a professora deu, né, na trajetória da Laura, desde do trabalho dela no laboratório, mas também na graduação, na monitoria, como já foi mencionado. Então, obrigado, professora, mais uma vez, por estar participando desse momento, né, pelas considerações que são sempre pertinentes. Eu vou passar a presidência aqui dos trabalhos para a professora Sandra, para eu poder fazer minhas considerações. Professora? Sim, senhor. Estou passando a palavra para a senhora, para presidir os... E eu, então, chamo o professor Daniel para fazer a arguição da candidata. Bom, primeiramente eu queria parabenizar a Laura por estar atingindo, né, esse momento da carreira dela, um momento importante de finalização de um trabalho de conclusão de curso, que se iniciou já há alguns anos, né, Laura? A Laura me procurou para, depois de ter passado na estomatologia, para poder desenvolver algum trabalho de pesquisa relacionado à área que a gente desenvolve de psiconeuroimunologia ou psicossomática e câncer, né, e oncologia, especificamente na pesquisa do câncer de cabeça e pescoço e principalmente do câncer de boca. Então, ali a gente começou a conversar e a delinear, né, o que poderia ser feito. A gente já tinha ideia, né,
de um trabalho em que pudéssemos investigar a conexão de dois hormônios relacionados ao contexto psicológico do paciente, né, e também neurofisiológico, no caso, a melatonina e a norepinefrina, que foi o hormônio inicial que nós definimos preliminarmente. A gente já trabalhava com a norepinefrina em outros projetos, já tínhamos outros trabalhos publicados, né? Talvez seja o principal hormônio relacionado ao estresse, que tem sido vinculado e estudado o seu vínculo com o câncer e a progressão do câncer. E nós queríamos investigar essa associação mesmo, né, entre o hormônio do estresse, no caso a norepinefrina, e a melatonina, sabendo que, de certa maneira, eles têm efeitos antagônicos, né, potencializando a proliferação e a invasão das células tumorais, no caso a norepinefrina, e outro, na verdade, antagonizando esse efeito, tendo um efeito oncostático, um efeito mais inibitório, né, mas ambos hormônios relacionados com essas vias dos eixos hipotalâmicos associados ao estresse, ao contexto psicológico. Hoje, claro, a melatonina é amplamente estudada, né, muito utilizada na clínica, inclusive para tratamentos, enfim, e a gente quis entender um pouquinho mais essa relação nas células cancerígenas. E aí a Laura topou essa proposta, né? Nós montamos um projeto, esse projeto foi enviado para a PIBIC, né? E aí nós conseguimos a bolsa, né, Laura? Na bolsa PIBIC, que a Laura teve durante um tempo, e firmamos aí mais uma parceria com a professora Sandra, com o laboratório da professora Sandra, para desenvolver esse trabalho. E aí as coisas foram acontecendo, não é simples você fazer experimentos em cultura de células. A Laura pôde experimentar o quanto que não é simples, né? São muitos detalhes, são muitos passos, são muitas fases que precisam ser feitas, desde estudos primários, pilotos, até o experimento em si, muitos cuidados, enfim. Inicialmente, a Laura contou com a colaboração do Vitor, né, que era nosso aluno de pós-graduação, inicialmente, conduzindo junto com ela os experimentos. Aí, depois, em segundo momento, a professora Aline também pôde adentrar esse projeto de maneira mais intensa, e depois de um certo momento, a Aline que, na verdade, conduziu a orientação da Laura frente aos experimentos, porque a Aline já estava fazendo experimentos dela no laboratório da professora Sandra, e elas tiveram uma sintonia muito boa, e as coisas aconteceram da melhor maneira possível, né? É claro que para a Laura não foi sempre fácil, né? Ela teve algumas dificuldades no laboratório, inerentes a uma aluna de graduação, que está começando a fazer uma pesquisa, que está começando a trabalhar com células, que está começando a entrar em contato com o rigor metodológico que uma pesquisa ela embute. Porém, ela sempre muito educada, sempre muito solícita também, e nunca desistindo, né, embora com as dificuldades, nunca desistindo dos seus objetivos. Ela foi se adaptando, foi se moldando, né, e junto com a Aline, elas conseguiram fazer uma ótima dupla de pesquisa, né, e os trabalhos, eles aconteceram da melhor forma. Nunca foi fácil, né, Laura, fazer os experimentos, mas com certeza foi um grande aprendizado que você teve, porque, de certa maneira, você tem que reunir para fazer um experimento como esse de cultura de células, desde um conhecimento teórico, desde uma prática manual, né, que para quem está começando não é simples, né? Vocês estão, muitas vezes, começando também o desenvolvimento clínico, né, na odontologia, e isso é conectado com o trabalho em laboratório, e também toda a dinâmica e logística dos experimentos. A Laura teve que aprender com calma, e com o tempo ela conseguiu desenvolver, junto sempre com aí o suporte que a Aline ofereceu nos 2 terços principais aí do projeto dela. Então, eu quero te parabenizar, Laura, porque você teve uma curva de aprendizado nesse processo, né? Foi um processo que exigiu toda
uma perseverança para que ele pudesse ser concretizado. Eu considero que a ideia do projeto é muito boa, eu considero que os resultados são bem interessantes, né? Eles, de certa maneira, ratificaram o que a gente já esperava em relação aos efeitos dos hormônios do estresse sobre a viabilidade e proliferação dessas células tumorais, né? Nós unimos, em segundo momento, o hormônio epinefrina, que não estava no projeto inicial, e eu acho que isso trouxe para o projeto uma qualidade maior, porque nós estudamos 2 hormônios principais relacionados ao eixo simpático, via adrenérgica e relacionado ao estresse psicológico, e junto a isso os efeitos da melatonina, né? Tivemos algumas... Posso dar um pitaco aí? Por favor, professora. Eu acho que a continuação desse trabalho dá bem um projetinho de mestrado muito fundinho. Com certeza, né? Com certeza. Tem muita coisa para poder explorar aí. Tem razão, professora. Essa interação entre a melatonina e a norepinefrina e a epinefrina, pelos resultados que a Laura está apresentando, ela se mostrou que acontece, né? Que essa interação ela acontece de alguma forma. E, de certa maneira, os resultados que a Laura apresenta, eles, como a professora colocou, eles oferecem base para uma continuidade de entendimento mais profundo, né? Mas a Laura chega nesse momento cumprindo aí o que foi determinado. É lógico que o TCC, hoje apresentado, ele sofre toda a interferência desse período de pandemia que a gente está vivenciando, né? Tudo foi muito feito, de certa maneira, bastante corrido, porque as coisas estavam meio que stand-by. Aí a Laura chegou dizendo que ela tinha que defender, acho que faz umas 2, 3 semanas, aí até o dia 30, que era o prazo final, e aí a gente teve que correr com todo o processo, né? Mas estou muito feliz com o que ela conseguiu atingir até o momento, tanto na apresentação que ela fez, como nos resultados que ela está apresentando. Queria agradecer também o núcleo de pesquisa em psicossomática, né, os alunos do laboratório de psiconeuroimunologia, que tiveram aí mais diretamente ou menos diretamente vinculados aí ao trabalho da Laura, e também a toda a equipe do laboratório da professora Sandra, em especial, como eu disse, a Aline, por ter acompanhado, né, nessa parte principal do estudo, e amparado e suportado todo o trabalho da Laura. Então, obrigado, Aline, especialmente a você. Com certeza, esse trabalho não conseguiria ter sido feito da maneira que foi, a Laura não conseguiria ter atingido os objetivos que ela atingiu se não fosse o seu trabalho aí de acolhimento, de suporte, né, e principalmente de apoio científico aos experimentos. Então, agradeço a sua colaboração nesse sentido. Em relação aos resultados, né, algumas coisas são interessantes, a professora Sandra colocou bem essa dificuldade, muitas vezes, em escolher a concentração adequada para fazer os experimentos, né? Concordo com a professora que para estudar mecanismo de ação, né, você deve escolher uma concentração que, de preferência, não cause morte celular, né, nas células que você está avaliando. Agora, a gente teve um pouco de dificuldade, realmente, de escolher essas concentrações, justamente pelo fato de a gente estar trabalhando com células tumorais, né? Então, como são células de câncer, quando a gente vai estudar um fármaco ou uma droga e o seu efeito sobre as células tumorais, é bem interessante, né, essa decisão sobre as concentrações, porque, diferente de umas células normais, em relação às células cancerígenas, o fato de a droga ou o fármaco ter um efeito, como que eu vou dizer, não só oncostático, né, mas também provocar morte celular, não é tão ruim assim, porque, de certa maneira, é o que nós esperamos, né, de um fármaco. É lógico que aqui a gente está avaliando o mecanismo de ação ou o efeito da melatonina sobre o efeito de outros hormônios. Então, o que a professora Sandra colocou está bem correto nesse sentido. Mas, por outro lado, esse efeito mortal, né, da melatonina em concentrações maiores, né, causando muitas vezes morte celular das células cancerígenas, ele não deve ser totalmente desprezível, né, porque é o que se busca geralmente com os quimioterápicos, com as drogas que são destinadas ao tratamento do câncer. E partindo do pressuposto que a melatonina ela tem sido associada, né, alguns estudos têm proposto isso, tem sido
proposto a sua utilização junto com quimioterápicos, né, no sentido do tratamento oncológico de pacientes com câncer e também pacientes com câncer de cabeça e pescoço e pacientes com câncer de boca, o seu efeito mortal aí para células cancerígenas, ele não é tão ruim assim, porque nós esperamos também que, né, a melatonina possa inibir a progressão do tumor. Esse é o preceito básico aí do processo da melatonina. Então, a gente ficou numa sinuca de bico, né, porque o fato das células morrerem com a utilização da melatonina, para um ensaio de estudo de mecanismo e associação com outras drogas, não é interessante. Mas, por outro lado, né, é interessante porque o hormônio ele tem um efeito inibitório em relação às células tumorais. Isso é bastante interessante do ponto de vista clínico também. Então, nós podemos olhar as duas vertentes aí, né? O experimento em si, mas também esse efeito clínico que é importante da melatonina, quando ela é utilizada em dose farmacológica para tratamento coadjuvante oncológico, que, como eu disse, cada vez mais tem sido utilizado. Foi colocado bem aí a necessidade de talvez complementar esses experimentos com o bloqueador da interleucina 6, né? Porque a gente já olhou o efeito da melatonina sobre a expressão de interleucina 6 e olhou o efeito da norepinefrina e da epinefrina sobre a interleucina 6. Mas nós não conseguimos ainda definir, né, qual é o efeito integrado da melatonina sobre a interleucina 6, produzindo um efeito residual sobre a proliferação celular. Nós sabemos que a interleucina 6 ela participa do mecanismo de ação dos hormônios do estresse sobre a proliferação das células tumorais, mas encaixar a melatonina nesse processo teria que ter sido feito alguns experimentos adicionais, e aí esse bloqueio por silenciamento ou mesmo inibição por anticorpo ou farmacológica da interleucina 6 seria interessante. Como também seria interessante, Laura, a gente dosar a interleucina 6 no sobrenadante, né, das culturas, né? Você fez só o exame do PCR para avaliar a expressão do RNA mensageiro para citocina. Talvez seria interessante para a publicação a gente dosar a interleucina 6 no sobrenadante. Isso traz acho que um conjunto de dados que fortalece o ensaio de expressão gênica, né? Nós temos esse sobrenadante congelado, correto? Isso, temos. Nós precisamos agora de dinheiro, né, para comprar os kits para dosar a interleucina 6. Vamos ver se a gente consegue, pelo menos, encaixar essas amostras em algumas outras análises que a gente for fazer com amostras de humanos, já que são sobrenadantes de cultura de humanos, né? Seria interessante também dosar a citocina no sobrenadante. Outra coisa interessante para fazer é avaliar a expressão dos receptores, né, para melatonina nas células tumorais. A gente não demonstrou que essas linhagens, né, seja a SCC25 como a SCC9, elas expressam receptores M1 e M2 para melatonina. Então, talvez seria interessante a gente fazer essas avaliações também para compor a publicação. Uma outra coisa que nós já conversamos em uma das reuniões científicas e que também eu acho que seria interessante, até para complementar essa relação entre os hormônios do estresse e a melatonina nessas células tumorais, é tentar entender como que é a produção da melatonina ou dos hormônios do estresse pelas próprias células tumorais. Nós já mostramos em outros experimentos que, por exemplo, as células tumorais, elas por si mesmas têm a capacidade de produzir catecolaminas. Então, essas catecolaminas, além de elas serem produzidas, né, como você demonstrou na sua aula inicial, pela glândula suprarrenal, pela parte medular da glândula suprarrenal e também pelos neurônios do sistema nervoso central e neurônios do sistema nervoso simpático, né, sistema nervoso periférico, esses hormônios são também produzidos pelas próprias células tumorais. Então, será que quando a gente trata as células tumorais com melatonina, há uma alteração de produção de catecolaminas pelas células tumorais? Nós observamos no experimento de iniciação científica da Flávia, há muito tempo realizado, que nós estamos encaminhando para a publicação agora, que quando a gente trata as células tumorais com produtos derivados do tabaco, por exemplo, há um aumento da produção
de catecolaminas pelas células tumorais, isso provavelmente favorecendo o processo de progressão dessas células tumorais. Será que quando a gente trata essas células com melatonina, há uma inibição da liberação desses hormônios no sobrenadante celular ou no microambiente tumoral e, consequentemente, um mecanismo inibitório da cascata resultante do aumento desses hormônios pelas células tumorais, né? Outra questão, o processo inverso. Será que essas células tumorais, elas produzem melatonina? Tem estudos mostrando que as próprias células somáticas, sejam tumorais ou não tumorais, elas apresentam um ritmo circadiano delas mesmas, né? Em um processo muito semelhante ao que acontece no sistema nervoso central, acontece no núcleo celular, e essas células acabam produzindo não só catecolaminas, não só melatonina, mas também hormônios do ciclo circadiano, como o cortisol e outros glicocorticoides. Será que essas células tumorais produzem melatonina? E quando elas são estimuladas com as catecolaminas resultantes do estresse crônico, será que essa produção de melatonina autócrina, né, por essas células, é afetado esse processo? Então, são outras perguntas interessantes, são experimentos, claro, que são mais elaborados, né, não são simples de serem realizados, porque tem que dosar o hormônio a nível do sobrenadante e também avaliar, talvez, a sua produção no meio intracelular, no ambiente intracelular, mas são perguntas que também seriam interessantes serem respondidas. Então, essa interação é bastante interessante entre a melatonina e os hormônios de estresse. O seu trabalho vem, de certa maneira, mostrar pela primeira vez que há uma relação, há uma associação desses hormônios nas células do câncer de boca, e a partir de agora a gente pode explorar esses contextos, né, de interação de uma maneira mais profunda com outros experimentos e outros projetos a partir do seu projeto. Então, te parabenizo por estar apresentando um trabalho de qualidade no seu trabalho de conclusão de curso. É um trabalho que eu considero de alta qualidade para um TCC, né? Poderia ser muito bem um projeto seu de mestrado, de finalização de um mestrado, com alguns complementos que seriam necessários, mas eu te parabenizo por estar apresentando no TCC um projeto e um resultado, né, de alta qualidade científico, que vai nos trazer, né, uma visão mais profunda da relação entre os hormônios do estresse e os hormônios como é a melatonina. Nós temos outros alunos se debruçando na continuidade da pesquisa dos hormônios do estresse, né? Nós temos a Giovana, que junto com o Vitor tem trabalhado aí na continuidade da pesquisa dos hormônios do estresse. Temos outros alunos trabalhando no contexto clínico também com os pacientes, né? Nós temos a Gisele, que fez o estudo que você mostrou aí, pré-clínico, com os ratos pinelectomizados, focando basicamente na melatonina, e agora com o estudo clínico em andamento, junto com a melatonina e outros aspectos psicológicos do paciente, e nós pretendemos cada vez mais, junto com a nossa equipe de pesquisa, conhecer essa conexão entre esses dois hormônios que nos parecem de vias opostas quando nós estamos falando de estresse psicológico, né? Então, basicamente, o estresse psicológico, ele ativa o sistema nervoso simpático, e simpático também, mas aqui, basicamente, nós estamos falando do sistema nervoso simpático, ele hiperexcita o eixo simpático do paciente, quando esse indivíduo está sob estresse crônico, principalmente estresse a longo prazo, e, ao mesmo tempo, o eixo melatoninérgico, via sistema nervoso central e periférico, ele acaba sendo prejudicado pelo estresse crônico, e aquele efeito protetor do eixo melatoninérgico acaba sendo prejudicado, e isso traz uma desproteção maior com uma hiperexcitabilidade maior do eixo simpático. Então, nós queremos entender de maneira mais profunda a relação desses eixos no paciente com câncer, e estamos fazendo alguns projetos em relação a isso. Bom, dito isso, eu queria te parabenizar mais uma vez por todo o trabalho, né? Parabenizar também pela conclusão aí do trabalho de conclusão de curso. Eu tenho certeza que o seu aprendizado durante esses 2 anos, além de acadêmico, ele foi pessoal também, né? Nós aprendemos a se relacionar, nós aprendemos a enfrentar os medos, enfrentar as inseguranças, nós aprendemos a se tornar um pouco mais maduros, porque temos responsabilidades que uma iniciação científica traz.
Então, quem pôde já realizar uma iniciação científica sabe da responsabilidade de ter prazos, de ter que cumprir os objetivos traçados e de entregar um trabalho com uma qualidade para ele ser defendido publicamente, como está acontecendo agora. Então, eu te parabenizo, Laura, por todo o seu trabalho e principalmente pelas características pessoais que você desenvolveu nesse período. Sempre foi uma pessoa honesta com seus princípios, né? Uma pessoa bastante educada, uma pessoa que sempre procurou se desenvolver e muitas vezes teve que entrar em contato e manifestar suas dificuldades e também as suas inseguranças e conseguiu ultrapassá-las e chegar nesse momento bastante importante da sua carreira, finalizar o seu trabalho de conclusão e poder agora, depois de algum tempo, né, frente a essa epidemia, poder finalizar o seu curso de graduação e aí definir o que você vai fazer durante a sua carreira. Independente do que você for fazer, né, eu te desejo sucesso em todo o propósito, te desejo que você continue sempre no processo de autoconhecimento, que a realidade, seja acadêmica ou profissional, te embute, e te parabenizo especialmente a sua família, que é representada pela sua mãe, por todo o suporte que te ofereceu desde a infância, para se constituir nessa pessoa de hoje, né, a Laura, nua e crua, com as suas dificuldades, mas também com as suas potencialidades, apta aí a encarar uma carreira profissional que não vai ser fácil, mas que com certeza, a partir de hoje, você se encontra mais preparada, porque já passou também por algumas dificuldades que a carreira te impõe. Então, te parabenizo e parabenizo a sua família por todo o processo de construção que vocês realizaram e te desejo parabéns e sucesso na sua carreira profissional e pode ter certeza que nós estamos sempre de portas abertas, né, para poder te acolher. Você é uma pessoa que tem esse viés de uma investigação da vida também, de uma maneira diferenciada, né, o núcleo de pesquisa em psiconeuroimunologia e psicossomática ligado ao Centro de Oncologia Bucal também está aberto para te receber e também te auxiliar se você precisar nessa carreira que você vai iniciar nos próximos meses. Então, parabéns por toda a conquista, parabenizo toda a equipe que auxiliou você, agradeço mais uma vez a participação da professora Sandra, né, e por todo o suporte que ela nos oferece, sempre uma grande amiga, uma grande professora, uma grande orientadora. Então, obrigado, professora Sandra, agradeço mais uma vez a professora Aline, por tudo que ela realizou por você dentro desse projeto, né, pelas parcerias também científicas com outros alunos em outros projetos. A professora Aline tem sido uma grande parceira e contribuidora das nossas pesquisas. Obrigado, professora Aline. E passa a palavra à professora Sandra para passar novamente para mim, para a gente poder continuar o processo de trabalho de conclusão de curso. Obrigado a todos. Não vou passar, não. Vou ficar com a palavra comigo mesmo agora. Fica à vontade, professora. Então, eu passo a palavra ao presidente, professor Daniel. Retorno a palavra. Certo. Então, bom, aqui vai ser um pouco difícil, né, a gente pedir para as pessoas saírem, né, nem vou cometer nem vou ter esse comportamento, porque para poder fazer o processo de definição dos conceitos, né, do trabalho de conclusão de curso da Laura, a gente deveria tomar essa decisão entre nós, mas devido aí às condições da epidemia, devido a esse processo estar sendo realizado de maneira remota e a gente está todo mundo numa mesma sala, né, eu vou pedir, então, diretamente que a professora Sandra e a professora Aline possam oferecer o conceito, né, em relação ao seu trabalho, né, depois eu ofereço o meu conceito e aí, dependendo do resultado, eu abro a palavra para você. Então, professora Aline, fique à vontade. Aprovada. Professora Sandra? Aprovadíssima. Meu conceito também aprovado. Laura, parabéns pela finalização do seu trabalho de conclusão de curso. Trabalho muito bom, como eu disse, para um nível de TCC. Só digo a você que a conclusão do processo
de avaliação do trabalho de conclusão de curso, ele se dá depois do envio, né, de toda a documentação para a sessão de graduação, a homologação junto a essa sessão, e que você possa fazer isso da melhor maneira possível. E um adendo para você, Laura, com a finalização do seu TCC, de certa maneira o processo não acaba aqui, né? Então fica aqui o compromisso, né, de você, até o final aí do processo de publicação desse trabalho, né, estar sempre disponível, né, sempre hábil aí para poder estar oferecendo o seu trabalho para que a gente possa conseguir publicar o seu trabalho em uma revista científica internacional. Então, nós contamos aí, né, nos próximos meses, até que esse trabalho possa ser publicado com o seu trabalho. Eu acho que a gente não vai ter problema em relação a esse processo com você, porque, como eu disse, você sempre se mostrou uma pessoa bastante solícita e responsável frente aos seus compromissos, tá? Então, só trazendo esse complemento, né, que não acabou agora todo o processo, né? Nós precisamos aí evoluir com alguns experimentos adicionais que a professora Aline pode auxiliar. Depois nós precisamos finalizar a escrita do artigo e depois envio para submissão, submeter esse artigo para publicação, e nós contamos aí com a sua colaboração nesse sentido, né? Então, o TCC é apenas uma etapa desse processo, tá ok? Bom, então queria, mais uma vez, antes de passar a palavra para você, agradecer a presença de todos, a banca examinadora, e fica à vontade para você fazer os seus comentários que forem pertinentes. Eu quero agradecer mais uma vez, né? Agora, diretamente agradecendo o senhor por toda a orientação mesmo nessa trajetória. Realmente tive um crescimento muito grande. Eu agradeço por senhor ter aceitado me orientar. Nunca faltou atenção. Eu sei que, né, eu do integral, o senhor também com vários afazeres, mas sempre estava disponível, sempre respondendo. E sempre realmente confiando, né? Eu sei que é um trabalho muito sério e tem que ter uma confiança por parte dos professores mesmo para deixar os alunos realizarem isso. Então, eu vejo como uma forma de uma oportunidade mesmo. Por isso, eu sou muito grata, me sinto muito honrada por ter tido essa oportunidade de crescimento, tanto pessoal quanto profissional. E eu devo isso ao senhor por ter permitido, né, me aceitado nessa pesquisa. Eu fui conversar com o senhor alguns anos atrás, eu gostava da estomatologia, de tudo que estava envolvido, já vinha com bastante afinidade pela farmacologia, pelas disciplinas mais básicas, e quando eu vi, né, na parte clínica da estomatologia, aquilo tudo juntando, né, ainda no início da graduação, eu me senti um chamado grande, né, para pesquisar um pouquinho a mais e vivenciar essa etapa realmente mais científica, conhecer rotina de laboratório, tá um pouco mais perto dos professores que eu admirava, e como eu disse, mais do que realmente a realização de um trabalho científico, foi realmente ter podido conviver um pouquinho a mais com vocês, que são grandes mestres para mim, pessoas que eu admiro demais em todos os âmbitos, então isso realmente não tem preço. Eu agradeço ao senhor pela oportunidade, realmente, pela confiança, pela conclusão do trabalho, a Aline, realmente fundamental, por tudo que ela me ajudou, o crescimento que eu tive com ela. A professora Sandra, né, como vocês dissem, a mãe de todas nós, desde do segundo ano da graduação, sempre estimulando, né, o crescimento. Isso eu acho que eu soube aproveitar bem, apesar das dificuldades. Como vocês comentaram, eu tendo a ser uma pessoa muito sincera e eu exponho minhas dificuldades, meus medos, porque eu acho que é através do diálogo que a gente chega a alguns entendimentos, né? Ninguém é obrigado a saber tudo e nem passar por tudo sozinho, e tendo pessoas, professores como vocês disponíveis, dessa maneira, eu me sinto muito feliz, realmente, de ter participado, porque vocês sempre estão realmente disponíveis e abertos à conversa, são pessoas também muito sinceras, muito especiais, então, que eu pude realmente absorver conhecimento, assim,
que transcende, né, um conhecimento científico. Por isso eu me sinto muito honrada por esse momento. Só tenho a agradecer a presença dos meus amigos. A minha mãe só está presente hoje, mas meu pai vai assistir mais tarde, ele não pôde estar aqui presente nesse horário, mas é uma característica boa, né, da via remota. Então, agradecer por eles, pela minha trajetória até aqui. Nem sempre é fácil, né, a gente passa por dificuldades, mas é um momento muito, muito especial para mim, e quero agradecer realmente de coração oportunidade, né, de crescimento e ter esse momento gratificante aí. Agradecer a minha família por tudo, e meus amigos, e a vocês por esse momento e pela oportunidade de crescimento mesmo. Ok. Podemos encerrar, então? Podemos. Então, pessoal, agradeço a presença de todos, né, os amigos da Laura, os pós-graduandos, os graduandos. Agradeço mais uma vez a professora Sandra e a professora Aline por participar desse momento importante da carreira da Laura. E desejo que todos fiquem bem, que todos tenham um bom dia. E parabéns, Laura, pelo esse momento atingido da sua carreira, e que você seja muito feliz. Obrigada, professor. Obrigado. Obrigada a todos. Obrigadão, pessoal. Até breve. Obrigada a vocês. Beijão para todo mundo. Tchau. Beijo, tchau.